não vai ter nenhum programa de abastecimento, mas também nós não queremos que esses produtos perecíveis, como é o caso do peixe, das frutas, possam sofrer deterioração ou serem perdidos. Nós queremos que eles sejam consumidos pela sociedade brasileira num momento em que o Brasil sai do mapa da fome, né? Isso é, nós temos que alimentar bem e melhor o povo brasileiro e proteger também esses produtores, essas empresas e proteger o consumidor. Deixa eu mostrar um vídeo aqui, eu gostaria do seu comentário. Da carne aqui nos Estados Unidos. Olha essa peça aqui de picanha, $112, $82. Essa aqui eu costumava ano passado pagar 40, até 50 nas duas peças. Essa bandeja saindo $93. É quase o que em reais? Mas tudo 90, 86. Isso aqui ano passado eu pagava metade. E $245, 130. Ó, uma peça que dureza, hein? New York Steak, $200. 48, 2 pedaços de fraldinha. Bife já cortadinho, 27,70. Não, isso aqui é o tamanho dessa carne, eu acho que isso aqui vale a pena, ó. $94. 58, ó, isso aqui pra fazer uma carne de panela, tá, ó, 45. Subiu também o valor da carne moída Yagyu, aquela de fazer hambúrguer, costela, $30. E aí, você também sentiu o aumento das carnes por aqui? A gente sentiu bastante, o dobro. Um beijo da sua amiga dos States. Nós estamos dando aqui uma nota de uma entidade americana chamada Meat Import Council of America, MICA, que reúne importadores de carne para os Estados Unidos. E eles mandaram uma carta para o governo Trump, pedindo para o presidente rever as tarifas sobre o Brasil, dizendo que eles dependem da importação de carne brasileira para fazer carne moída e hambúrgueres. E sem poder importar o produto, os consumidores ou produtores americanos terão prejuízos. Como é que o senhor vê essa reação do mercado interno americano, do consumidor americano, à luz também do tarifaço, ministro? Eu acho um tiro no pé. O Donald Trump deu um tiro no pé, porque isso vai repercutir na inflação e no humor do consumidor americano em razão do aumento dos preços dos alimentos, né? O Biden, dizem que houve um desgaste do governo dele, a Kamala Harris perdeu a eleição e um dos elementos da derrota dela foi a inflação de alimentos, né? Então, eu acho que ele está dando um tiro no pé, porque a carne vai aumentar de preço nos Estados Unidos, o café vai aumentar de preço nos Estados Unidos, as frutas vão aumentar de preço, e como você mostrou, já tem uma reação interna de instituições, de importadores de carne, pedindo a revisão das tarifas impostas ao Brasil. Uma coisa que é importante dizer é que eles estão fazendo uma mudança de hábitos que está encarecendo um dos produtos mais, digamos assim, mais importantes da alimentação americana, que é o preço do hambúrguer. Eles faziam hambúrguer com carne de segunda. Eles estão começando a ter que fazer hambúrguer com carne de primeira. Aquele aguio que ela mostrou, inclusive, né? É isso. E aí, o que vai acontecer é que vai encarecer o preço do hambúrguer também. Então, eu acho que eles não aguentam essa tarifa que eles impuseram para os nossos produtos. Eles mesmos não aguentarão. E aqui no Brasil, você tem duas posturas que você precisa adotar. Uma é essa que eu disse, da absorção desses produtos perecíveis nos programas de compras para alimentação escolar, o programa de aquisição de alimentos, o programa das compras institucionais de hospitais, universidades e forças armadas. E o segundo é o redirecionamento desses produtos para outros mercados, né? O Brasil, o presidente Lula está conversando com o primeiro-ministro da China, da Índia, com o Xi Jinping da China,
com outros países. A Europa já está absorvendo alguns produtos nossos. Nós tivemos esses dias numa cooperativa com o presidente Lula de produtores de castanha do Acre, e o presidente Lula perguntou a eles, e como é que está com o tarifaço? Eles falaram, não, prejudicou um pouco a gente, mas a gente já está vendendo para a Europa as nossas castanhas, né? Essa castanha do Brasil diz que tem selênio, e o selênio é muito importante para a cabeça, para os neurônios. Então, se os americanos, se o Trump não comprar, não consumir castanha, não consumir selênio, a possibilidade dele adotar medidas mais erráticas para frente é muito grande. Então, tire a tarifa da castanha do Brasil. Se o Eduardo Bolsonaro consumir castanha, você acha que melhora o cérebro dele? Não tem jeito. Eu acho que o Eduardo Bolsonaro ele está prejudicando muito a economia brasileira. E ele está prejudicando, inclusive, uma base de apoio do pai dele, que é o agro, né? Ele está atirando na economia, nos interesses, porque ninguém conquista mercado como o americano da noite para o dia. Demora anos para você conquistar, você tem que convencer a sociedade, você tem que convencer as empresas, você tem toda uma exigência sanitária, e ele, da noite para o dia, acabou com esses mercados que foram conquistados pelo Estado brasileiro, mas pelos empresários brasileiros, pelos produtores brasileiros, né? Mas mais do que isso, ele está sendo usado pelos Estados Unidos para atacar o Brasil. Ele está sendo usado como bucha de canhão para atacar o Brasil. Não é à toa que ele conseguiu ser ouvido lá, porque ele está sendo usado para atacar o nosso país e os interesses brasileiros, né? E por isso que eu acho que não tem castanha que resolva o problema dele, tá certo? Não, falta selênio ali. Diga lá, ministro. Ministro, olha só, o senhor esteve em Osaka, no Japão. Eu vou continuar nessa questão do tarifaço. Na Expo Osaka 2025, né, no começo do mês, Foi. Convite da Apex, né, da nossa agência de promoção de exportação. Então, a minha pergunta, primeiro, se o senhor foi lá buscar ampliação de mercados para a agricultura familiar ou se foi buscar dinheiro para fomento da agricultura familiar aqui? E segundo, ministro, só para complementar, se o senhor enxerga uma janela de oportunidade nesse tarifaço e se a gente está sabendo, tem condições de aproveitá-la na conquista de novos mercados. Olha, na nossa ida para Osaka, né, a Apex que promoveu o stand do Brasil lá em Osaka, né, e em paralelo tiveram reuniões com o governo japonês, que a diplomacia brasileira esteve presente para a abertura do mercado de carnes japonesas, mercado japonês de carnes brasileiras. Então, em paralelo, lá em Osaka, gente. Aí, e não sei se você está vendo, aí também estão as lideranças das associações de carne, de frango, as associações de carne de proteína animal, carne, frango, ovo. Então, esse processo também foi um processo de diálogo com o governo japonês, e acho que nós vamos conseguir